Glória a Deus, graça e paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Que bom estar na casa de Deus para bendizer o seu santo nome, meus amados irmãos. Se não for para te adorar, por que estamos aqui, né? Temos a alegria de poder viver na presença de Deus. É um prelúdio daquilo que nós iremos viver na glória, servindo ao Senhor com alegria. Nada melhor do que o nosso Deus diante de nós. Nós estamos aqui, irmãos, no nosso segundo treinamento e aperfeiçoamento ministerial. A nossa temática é a vida, o líder, sua vida, sua família, ministério, vocação e dependência de Deus. Já fomos ministrados à noite em relação ao cuidado que nós temos que ter conosco, com a nossa própria vida. Nós hoje, de uma forma abençoada, fomos ministrados em relação do líder e como ele lida com sua família e o seu relacionamento familiar, particularmente foi muito abençoado. E agora nós iremos falar sobre as atribuições ministeriais do líder, aquilo que realmente deve ser executado em sua vida e ministério. O subtema é esse, o líder e suas atividades ministeriais. É o que transcende qualquer cuidado consigo mesmo, apesar de estar relacionado. É o que vai além do seu cuidado com a família. É algo que está relacionado ao seu chamado e à sua dependência de Deus, que nós iremos ouvir logo após a noite. E que faz parte da vida do líder. É o que o faz verdadeiramente líder. Porque o líder não é líder porque ele foi autorizado, revestido de poder. O líder, ele é líder porque ele serve, porque ele faz a obra de Deus. Esse é o líder cristão. Nós temos uma ementa para este curso de hoje. Pode passar aí, por favor? O rapaz me abandonou, acho que ele foi calçar um tênis, né? Ah não, tá ali, de sandália ainda. É brincadeira. Mas pode ir para o próximo slide. A nossa ementa, ou seja, a nossa proposta de curso hoje à tarde, é descrever como Deus liderou o seu povo no Antigo Testamento. É um rápido panorama, analisando alguns dos modelos de liderança na Bíblia, especialmente nessa parte do Antigo Testamento, destacando a liderança de Jesus Cristo como o ideal de Deus para a vida de cada um dos líderes que hoje compõem a sua igreja. Perceber como foi traduzido ou qual foi o foco dos apóstolos como líderes do Senhor, dando sequência à missão. Enumerando alguns dos destaques da reforma, como sendo uma reinterpretação da função dos líderes durante aquele momento histórico. E tentarmos refletir hoje como liderança, como aqueles que estão envolvidos no ministério, refletindo sobre uma agenda de atividades que poderá ser inspirada por um livro chamado Ministério do Pastor. Agora saiu tudo aqui. Graças a Deus. Eu acho boa a tecnologia, né? Quando deixa a gente na mão, tá batendo na cabeça, tá ficando no meio do caminho. Mas um livro chamado O Ministério do Pastor, de Brian Croft, que enumera 10 atividades essenciais para o desenvolvimento do ministério do pastor e que deve estar envolvido na vida do líder. Essa palestra, ela não deve ser resumida somente à figura pastoral, mas todos aqueles que estão envolvidos no ministério pastoral, aqueles que estão fazendo a obra de Deus e se dedicando realmente na edificação do reino de Deus sobre a terra. Nós vamos dividir essa tarde em duas etapas. A primeira é uma exposição de um texto que custará a metade do meu primeiro tempo.
E a outra parte será a palestra, que me custará outra parte do meu primeiro tempo, 15 para as 4. Nós vamos dar uma pausa para café e retornaremos às 4 horas para continuarmos a nossa palestra. Então eu queria iniciar essa exposição bíblica dizendo a vocês o seguinte: Deus resolveu não abandonar a humanidade, mesmo vendo a humanidade perdida. O seu coração se inclinou para salvar a humanidade. E essa salvação ela é manifesta por meio dos seus líderes. Por meio de líderes que iriam trazer o entendimento da vontade de Deus, e iria estabelecer a vontade de Deus, e iria comunicar a vontade de Deus, que seria reconhecido como a verdade de Deus, a palavra de Deus, que iria guiar este povo de volta à presença do Senhor. Um desses grandes líderes que nós temos em destaque é o Moisés, talvez o primeiro grande líder do povo de Deus em toda a sua história. Um homem que, apesar de todas as suas limitações, Deus o chamou, vocacionou, o capacitou, concedeu a ele poder para servi-lo, para o cumprimento de uma missão, para a salvação do seu povo, para o retorno à sua gloriosa presença e o cumprimento dos seus eternos propósitos. Moisés foi um líder bem-sucedido. Se peneirarmos as suas limitações, não podemos chegar a um resultado e uma conclusão diferente. Sim, Moisés foi um líder bem-sucedido. Os seus sucessores, infelizmente, não conseguiram dar sequência às atividades ministeriais de Moisés, ao ministério da liderança de Deus sobre a vida do seu povo, como, por exemplo, os sacerdotes, os juízes, os reis, falharam em sua essência. E todos eles tiveram como a resposta de Deus o surgimento de uma exceção, que acabou se tornando quase uma regra, que foi o início do ministério profético diante do povo de Deus. Vários profetas surgiram no meio da história do povo de Deus no Antigo Testamento. Tudo para cumprir o primeiro propósito de Deus, que é salvar o seu povo, por conhecimento de sua verdade, por confiança na vinda do Messias, por meio da palavra que era falada e era registrada para que eles pudessem servir ao Senhor. Um destes profetas é o Jeremias, que traz uma palavra de censura a estes líderes que tinham abandonado a sua prática de liderar, de apacentar e de cuidar do rebanho de Deus. Eles eram intitulados, mas não eram de fato. Eles eram reconhecidos, mas não estavam executando. Eles tinham status, mas eles não tinham a experiência de vida da liderança estabelecida por Deus, por exemplo, inspirada pela vida de Moisés. Nós vamos abrir a nossa Bíblia em Jeremias capítulo 23. E vamos tentar expor o que o Jeremias queria dizer nesse texto e trazermos algumas implicações, algumas reflexões e algumas aplicações, pretendendo levar você a refletir a respeito de uma temática dentro deste dia que nós estamos aqui à tarde, falando de liderança, que é a liderança do Senhor prevalecerá. A liderança estabelecida por Deus prevalecerá. Deus irá garantir a permanência da sua liderança no meio do seu povo. Jeremias 23, nós vamos ler do 1 ao 4, aonde nos diz assim: ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto. Diz quem? Senhor. O Senhor. Portanto, assim diz novamente o Senhor, o Deus de Israel, acerca dos pastores que apacentam o meu povo. Vós dispersastes as minhas ovelhas, as afugentastes
não as visitastes. Eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz quem? O Senhor. Versículo 3. E eu mesmo recolherei o resto das minhas ovelhas, de todas as terras para onde as tiver afugentada, e as farei voltar aos seus apriscos, e frutificarão, e se multiplicarão. Esse "e" aqui pode ser traduzido como então levantarei sobre elas pastores que as apacentem, e nunca mais temerão, nem se assombrarão, e nenhuma delas faltará, diz o Senhor. A liderança do Senhor prevalecerá. Você vê Deus se impondo em seu aspecto e atributo de soberania. Ele é o Deus da providência. O mundo não está entregue ao acaso, o mundo não está entregue ao destino. O mundo está nas mãos do Senhor. O seu povo está sob a sua liderança. A história do seu povo está sendo escrita pelas suas poderosas mãos. E nada irá acontecer fora da vontade e dos planos de Deus na vida do seu rebanho. Pode passar, meu amado. Eu dividi esse texto em duas partes para a explicação. A primeira vai dizer que o Jeremias ele anunciou um juízo do Senhor contra a liderança, no versículo 1 e 2. É um juízo de Deus. E talvez esse não seja o texto mais duro profético contra as lideranças de Israel. Preciso que você entenda, se situa historicamente, Antigo Testamento, Jeremias contra os líderes de Israel. Depois da explicação a gente vai chegar a nós, os líderes da igreja atual. Então esta palavra, ela está sendo destinada, no versículo 1 e 2, uma palavra de juízo contra os líderes de Israel. E no versículo 3 e 4, nós teremos a segunda divisão do texto dessa profecia de Jeremias contra a liderança de Israel, agora recebendo o anúncio das promessas do Senhor, que iriam garantir acerca da sua liderança, que iria prevalecer independente de qualquer outra coisa. Explicando o primeiro ponto, o anúncio do juízo do Senhor. Jeremias está desde o início do seu ministério, trazendo em linhas gerais o juízo de Deus contra o seu povo Judá, o reino do sul. Ele estava sendo utilizado por Deus como voz profética para descrever o fim de toda aquela nação que tinha abandonado o Senhor e a sua vontade, a sua aliança, o seu pacto, aquilo que eles tinham se comprometido de viver e fazer diante do Senhor, o nosso Deus. Porém, no capítulo 23, que nós estamos explicando agora, está sendo dado a pancada final na vida dos judeus, porque o que ainda sustentava as rédeas dos judeus, como eles eram, como nação, era ainda uma liderança que estava sob a misericórdia de Deus, mas estava prestes a experimentar o seu duro juízo. O início do versículo que nós lemos começa com uma expressão que, traduzido para nós, é ai. É uma expressão que denota e que chama a nossa mente a ideia da dor. Algo ruim está para ser dito. O frio na espinha da liderança do judeu verdadeiramente foi evocado quando o profeta expressa a primeira palavra ao sair de sua boca.
porque o que estava para vir não era algo normal e não era algo simples de se ouvir. O Senhor estava para proclamar o seu juízo. Pode passar, meu irmão. Ai dos pastores. Bem, não relaciona os pastores aos pastores do rebanho da igreja. Esse termo não é uma figura de linguagem, ela é uma metáfora. É aqueles que foram oficialmente reconhecidos como líderes do seu povo. Aqueles que estavam à frente dos judeus, os seus reis, os seus governantes, mas também os seus sacerdotes. O Senhor estava expressando através de Jeremias que ele estava para julgá-los. Algo muito doloroso estava para ser dito agora contra eles. Esta liderança que no versículo 2 nos foi descrita como eles estavam realizando seus ministérios. Eu queria que você olhasse para a Bíblia e lesse comigo. Vós que dispersam as minhas ovelhas, as afugentastes, não as visitastes, e por fim, as dispersastes. O Senhor traz características de negligência e traz características de maus tratos. A liderança que foi estabelecida por Deus para relacionar o povo à presença de Deus, para facilitar este caminho e esse relacionamento, estava não apenas negligenciando sua missão natural, mas estavam fazendo o oposto. Em vez de sararem as ovelhas, eles estavam maltratando as ovelhas. Em vez deles aproximarem as ovelhas de Deus, eles estavam afastando, afugentando as ovelhas do aprisco do Senhor. Deus estava naquele momento coberto de razões, agora ditas pelo profeta Jeremias, contra a manifestação e a forma como estava sendo executado o ministério daqueles líderes. O final do versículo 2, Deus faz uma promessa. A liderança será castigada. Esta liderança irá sofrer, veja lá, serão visitados por conta de suas maldades e suas ações. A mão do Senhor já estava levantada para descer contra esta liderança negligente. Essa liderança que estava descumprindo não só como negligência o seu ministério, mas fazendo exatamente o oposto pelo que eles foram chamados. Nós chegamos à segunda parte do texto, que é o versículo 3 e o versículo 4. Pode passar. O Senhor, ele faz uma promessa para os judeus que estavam recebendo a mensagem de Jeremias. Mesmo o Senhor acabando de declarar que a nação iria ser visitada pelas suas maldades, que os líderes iriam sofrer as consequências de seus atos, que o Senhor estava para agir com juízo e com justiça pelas suas más ações. O Senhor agora exerce seu amor, sua misericórdia, pois Deus agia com Israel como um Deus que ama e insiste na vida dos seus remanescentes. Ele anuncia realmente promessas de restauração, pois a liderança do Senhor prevalecerá, independente daqueles que negligenciaram, que fracassaram e que se perderam. O Senhor, no versículo 3, inicia-se comprometendo pessoalmente. Ele diz no versículo 3 o seguinte: eu mesmo irei recolher as minhas ovelhas.
O Senhor é quem iria colocar as mãos sobre o seu povo. O Senhor é quem iria descer da glória, sair do seu trono, vestir as roupas pastorais, vestir as roupas humanas, iria assumir a forma humana, e como uma liderança ideal, ele iria se apresentar ao seu povo para restaurar a sua liderança, pois a liderança do Senhor prevalecerá. Eles poderiam estar espalhados, mas a promessa seria: eu vou juntá-los em um só aprisco. Não importa o quanto eles estarão machucados, não importa o quanto eles estarão destruídos, não importa o quanto eles estarão dispersos, não importa o quanto eles foram negligenciados, a promessa é esta: eu vou juntá-los. E quando eu juntá-los, eles tornar-se-ão novamente um rebanho frutífero e que se multiplica. Aquela palavra que mana leite e mel poderia ser a palavra da bênção da terra, mas esta promessa desprendida pelo profeta Jeremias não é algo que estava relacionado à terra, mas estava relacionado à vida daqueles que estavam debaixo da mão e da liderança do Senhor. Eles serão abençoados, eles serão restabelecidos, as minhas promessas serão refeitas, as minhas bênçãos serão restabelecidas, eles irão frutificar e irão crescer como um povo forte novamente. Logicamente, você entende no versículo 3 uma palavra que evoca a vinda do Messias prometido. Porém, no versículo 4, que irá fechar a explicação desse texto, o Senhor nos revelou que Ele iria agora, depois de sua vinda, escolher pastores. Ele iria levantar uma liderança que iria cumprir o que os líderes de Israel falharam. A história do povo de Israel, infelizmente, ela é uma história de líderes que na sua grande maioria fracassaram. Se formos ver o número de reis que foram bem-sucedidos e o número de reis que fracassaram, é muito desigual essa concorrência. Se formos olhar como o ministério dos sacerdotes foi exercido, você vai ver que o número daqueles que falharam é muito maior do que aqueles que foram bem-sucedidos. O ministério profético era algo fora da normalidade, é um ministério de exceção. Por quê? Porque a liderança natural do povo de Israel fracassou. E nós vemos que diante do ministério profético, Deus traz uma esperança para o seu povo. Eu irei levantar líderes que irão apacentar o meu rebanho. E estes líderes vão garantir a segurança do meu povo. Eles não vão ter mais medo por conta do ministério destes homens. Eles não vão mais assombrar as ovelhas, porque a esperança irá ser restabelecida em seus corações. Nenhuma delas se perderá. E quem está dizendo isso é o Senhor. A liderança do Senhor prevalecerá. Eu queria fazer algumas implicações antes de refletir com vocês. Pode passar. Apesar da liderança do Antigo Testamento ter falhado, o Senhor realmente cumpriu essa palavra profética. Ele enviou o Senhor Jesus Cristo. Ele veio de fato.
E ele agiu como líder maior do seu povo e uniu o seu povo que estava disperso em um só povo. Agora não seria o povo de uma nação, mas seria um povo no meio de muitas nações que iria estar cumprindo a grande comissão, a igreja do Senhor. Uma outra implicação é que quando o Senhor Jesus veio e cumpriu o ideal de Deus, a promessa de Deus, aquilo que Deus tinha idealizado desde antes da fundação do mundo, porque o processo e o plano redentivo do Senhor contemplava o sucesso e a eficácia daquilo que Jesus se tornou, o seu líder ideal, o seu sacrifício ideal, trazendo de volta o rebanho perdido para a sua presença. Não foi nenhum dos líderes do Antigo Testamento, foi Jesus. E também não seria nenhum dos líderes do Novo Testamento sem Jesus. O que viria depois de Jesus só poderia ser bem sucedido por causa de Jesus, porque não prevalecerá a liderança do homem, o que irá prevalecer a liderança do Senhor. O Senhor Jesus, ele serviu como o ideal de Deus revelado como líder. Um líder exemplar. Já não é o líder do livro. Já não é o líder seu conhecido. Já não é o líder famoso. O líder ideal e exemplar é o Senhor Jesus. Porque quem teve um ministério 100% bem sucedido e que se tornou um bom exemplo para qualquer líder que Deus daria ao seu povo unido como igreja, é o bendito Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele que é o sumo sacerdote da descendência de Melquisedeque. É o Rei dos Reis. É o leão da tribo de Judá. É aquele que está sentado hoje à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. É por causa dele, é por meio dele que a liderança do Senhor prevalecerá. E ele foi ideal também em um aspecto. Ele cumpriu o que está no versículo 4. Ele treinou novos líderes para dar sequência à sua missão. Jesus intencionalmente curou, fez milagres, trouxe a verdade do Evangelho sendo exposta para todos os ouvidos ouvirem, mas enquanto Jesus estava correndo seus dias em direção à cruz, ele não perdeu tempo, ele treinou líderes para o substituir quando ele subisse ao céu. E não apenas para lhe substituir, mas para servir junto com ele enquanto ele estava sobre a terra. O caminho desta liderança continua sendo percorrido. E esta liderança, ela tem uma missão, é a evangelização do mundo todo. 3 reflexões que eu gostaria de fazer aqui com vocês. Eu não sei se vocês estão vendo, mas eu estou bem pertinho, que eu não estou conseguindo ler. Mas passa aí um pouquinho, por favor. Seria possível, na continuidade da missão de Deus, preste atenção à pergunta, ainda faz parte da nossa exposição. Seria possível, na continuidade da missão de Deus, os seus líderes repetirem o erro? Seria possível, na história da igreja, seria possível, na vida dos líderes que se inspiraram em Jesus Cristo, seria possível que nós, liderança da igreja e do povo de Deus atual, que alicerçamos o nosso ministério em Jesus Cristo, nós cometemos os mesmos erros dos líderes de Israel? Se nós fôssemos analisar as histórias da humanidade, nós iríamos ter uma conclusão muito rápida e fácil a essa resposta. A história se repete e os erros se repetem. A estrutura humana, ela infelizmente não consegue viver na sua história sem a produção de erros,
sem a repetição de erros. Ah, que absurdo! Absurdo para você. É absurdo para mim que vimos pela primeira vez. Mas para os olhos do soberano e onisciente Senhor, os erros se repetiram várias e várias e várias vezes. Sabe por que nós temos esse momento aqui hoje? Que trata sobre a liderança? Sabe por que nós estamos evocando aquilo que aconteceu no Antigo Testamento? Sabe por que nós estamos expondo o que foi dito pelo profeta Jeremias? É porque os líderes de Deus podem fracassar. O único que não irá perder a batalha e a guerra é o Senhor. Porque só a liderança do Senhor prevalecerá. Como poderíamos, considerando a possibilidade do erro, uma outra pergunta, permanecermos fiéis ou retornarmos porque caímos a cumprir a nossa missão de liderar e apacentar o rebanho? Há uma forma, há uma maneira que nos garanta a segurança, nem que seja ao máximo possível, de que nós não iremos repetir o erro de Israel, de que nós não iremos repetir o erro daqueles que foram censurados por Jeremias lá no tempo de Israel. Há algo que nós podemos fazer, há alguém em que nós podemos nos espelhar, há algo como registro bíblico que nós devemos buscar, viver e praticar, que poderá nos assegurar que nós estamos alicerçando o nosso ministério não sobre a areia, mas sobre a rocha, de que o nome de Jesus será glorificado, não porque não somos assolados, mas porque permanecemos firmes, não porque não sofremos, mas porque permanecemos de pé, não porque nos orgulhamos com a afeição que nós temos, mas por conta daquele que nos sustenta, que garante o nosso ministério, que garante a nossa liderança. Será que há? Nós queremos responder isso hoje à tarde. A última pergunta é a seguinte: que atividades ministeriais nos foi comissionadas para apacentar o rebanho de Deus? Eu volto a dizer a vocês que apesar do ministério pastoral representar a figura do líder, mas o líder ele está envolvido de uma liderança que Deus escolhe para o ministério de apacentar a igreja de Deus e conduzi-lo ao cumprimento da sua gloriosa missão. Porém, você está na figura pastoral, na sua igreja. Você assumiu essa figura. Mais do que nunca você precisa se perguntar: o que de fato eu tenho que fazer? E que representa verdadeiramente o chamado de Deus na minha vida. Porque se os líderes de Israel erraram, nós também podemos errar. Se os líderes de Israel começaram a assumir funções que não fazem parte da sua comissão, nós também podemos assumir. Quais são as atividades ministeriais que o Senhor nos comissionou para apacentar o seu rebanho? Nós vamos responder essas perguntas durante a tarde. Eu só queria que você começasse a pensar sobre elas. E quero finalizar a exposição com 7 aplicações rápidas. Por favor, passe. A primeira é o seguinte: a liderança do Senhor prevalecerá. E ela prevalecerá na vida do líder, quando este líder viver na presença de Deus. Se a liderança de Deus, a liderança que está sendo escolhida por Deus, só pode permanecer fiel a Deus se ela permanecer na presença de Deus. Se você se ausentar da presença de Deus, por mais que você esteja fazendo a obra de Deus, a liderança de Deus não é representada por você. Não temos como continuar exercendo a liderança do Senhor sem Ele. Só existe uma forma da gente ser bem-sucedido como líder
de Deus, em primeiro lugar, é se nós vivermos em sua presença. E ela não está aqui como a número 1 nessas aplicações por acaso. Sim, é porque ela é uma das mais importantes. Porque se você fizer todas as demais que foram enumeradas e eu não esgotei, não tem como esgotar. Mas se você for cumprir todas as outras 6, se você não cumprir esta, todas as outras 6 serão inválidas para a nossa vida pessoal. Pode até funcionar para o serviço das pessoas, mas ela não vai funcionar para você mesmo. Porque você só irá ser a liderança de Deus que prevalece se você viver na presença de Deus. Viver reconhecendo quem Ele é e viver reconhecendo quem você é. Viver reconhecendo a sua insignificância e reconhecendo o quanto você depende de Deus. Confessando os seus pecados e esperando que o seu Pai amoroso tenha o perdão para lhe conceder. Sabendo que nós não conseguimos sozinhos e que poderíamos falar como Moisés falou: Senhor, eu queria te dizer que eu não quero dar um passo adiante sem a tua presença for na minha vida. É isso que nós devemos fazer em primeiro lugar, viver na presença do Senhor. A liderança do Senhor que prevalece, que vive na presença de Deus, é uma liderança que medita na palavra de Deus. Porque não é, irmãos, uma liderança que dá certo, 50 métodos de ensino para uma liderança eficaz do pastor, do empresário, do psicólogo, do agente, do marqueteiro. Não são estas coisas que irão dar norte ao nosso ministério se nós pretendemos ser a liderança de Deus que prevalece. O que nos faz ser a liderança de Deus que prevalece é nós basearmos o nosso ministério na meditação da palavra de Deus. Porque Deus, antes de ser revelado em qualquer outra coisa, diante daquilo que é mais garantido e certo, Ele se revela na sua Bíblia, na sua palavra. Você pode até entender a existência de Deus olhando para a criação. Você pode até reconhecer o poder de Deus diante de todas as coisas que Ele fez. Mas você só consegue fazer a vontade de Deus se você conhecer a palavra de Deus. Para você ser uma liderança do Senhor que prevalece, sim, você precisa cuidar do rebanho. A censura dos líderes de Israel em Jeremias 23, uma delas foi essa: vocês não cuidaram do meu rebanho, vocês negligenciaram aquilo que iria levar vocês a serem úteis na minha obra. Era o momento mais essencial que poderia trazer ao meu povo Israel a pessoa, a personalidade que iria me representar em amor, cuidando deles. E vocês fracassaram. Para você ser uma liderança de Deus que prevalece, você e eu, nós precisamos cuidar do rebanho. De novo, não é só o pastor, eu estou falando de liderança. É o corpo diaconal da igreja. É o povo que realmente assumiu a responsabilidade de liderança da igreja. São as pessoas que estão ali conduzindo o rebanho de Deus. Mas também é o pastor da igreja. É o líder que assumiu o ministério pastoral daquela igreja, daquela congregação, daquele grupo de irmãos. Precisamos cuidar do rebanho de Deus. Para sermos, irmãos, a liderança de Deus que prevalece, nós precisamos pregar e ensinar ao rebanho de Deus. Nós não podemos negligenciar a forma eficaz de conduzir o rebanho de Deus à sua presença. Se a palavra de Deus é o que o revela, o povo vai fazer a vontade de Deus se eles conhecerem a sua palavra. Se dedicar à pregação, se dedicar ao ensino para o rebanho, para o povo de Deus. O meu povo se desvia
por falta de conhecimento da minha palavra. O meu povo, se não consegue conhecer e praticar a minha palavra, eles podem estar construindo sua vida sobre a areia. Para nós sermos uma liderança do Senhor que prevalece, nós precisamos orar pelo rebanho. Você sabe de onde isso está saindo? Do propósito de Deus na vida dos sacerdotes. O propósito de Deus na vida dos líderes de Israel. A função especial do sacerdócio era conduzir o povo a Deus. Seria o sacerdote o homem que ensinaria a lei. Seria o sacerdote o homem que oraria pelo rebanho. Como podemos nós sermos aqueles que prefiguramos a pessoa diretamente relacionada a Deus, para conduzir o povo à presença de Deus, se nós não conseguimos orar pelo povo de Deus? Nós precisamos treinar novos líderes para o rebanho de Deus. Isso faz parte do ministério daqueles que Deus escolhe para liderar. E nós precisamos, por fim dessa exposição, crer que o rebanho é de Deus, não é nosso. Nós não somos donos do rebanho. Nós não somos donos da igreja. Nós não somos, irmãos, a liderança por partido pessoal e próprio. Nós somos escolhidos de Deus para cuidar e apacentar o rebanho de Deus. Lembro-me agora daquela passagem do Novo Testamento em João, o último capítulo do seu livro, quando o Senhor estava conversando com Pedro e perguntando se Pedro o amava. Ali o Senhor utilizou o verbo de duas maneiras diferentes. A primeira vez que o Senhor disse, apacente o meu rebanho, as minhas ovelhas, Ele queria dizer, alimente elas. A segunda vez que o Senhor disse, apacente minhas ovelhas, Ele queria dizer, lidere elas ao cumprimento da missão. E a terceira vez que o Senhor utilizou apacente minhas ovelhas, Ele queria dizer para Pedro novamente, alimente as minhas ovelhas. Mas é interessante que nas 3 vezes que o Senhor estava comissionando Pedro, Ele disse, as minhas ovelhas, as minhas ovelhas, as minhas ovelhas. Creia, o rebanho é de Deus. Você é apenas um servo que está prestando serviço ao Senhor. A liderança de Deus que prevalece. Esta liderança do Senhor nas nossas vidas. Concluo essa exposição dizendo o seguinte. Pode passar. Muito bem, é aí mesmo. Apesar do fracasso de Israel, Deus em Jesus Cristo venceu e ajuntou novamente o seu rebanho, agora sob a liderança da igreja. Suas ovelhas irão viver sob a sua bênção. Isso é real. Isso está acontecendo agora. Porém, se a história se repetir, a profecia também se repetirá. Só a Deus dê toda a glória. Amém? Meus amados irmãos, agora eu vou vir e dar início à palestra. Encerrei a exposição do texto. Alguém vai me ajudando aí? Daqui a 15 minutos nós vamos parar para um cafezinho. Dá para a gente dar uma adiantada aqui nesses nossos slides. Eu vou tentar encurtar o tempo porque nós tivemos aí um atraso. Para a gente não ser prejudicado e não ver tudo, eu vou encurtar um pouco o conteúdo. Nós falamos que nós deveríamos analisar algumas características de liderança na Bíblia. Para que a gente consiga saber o que nós temos que fazer como líderes, nós temos que olhar para a Bíblia. As lideranças que foram bem-sucedidas e que prevaleceram porque eram lideranças do Senhor. E nós também temos que olhar para as lideranças que fracassaram, para que nós não venhamos repetir o erro deles e cumprirmos de uma maneira diferente o ministério que Deus colocou em nossas mãos.
O primeiro personagem que eu pude lembrar é o Moisés. E pude reparar duas características de contrastes. A primeira delas está no Êxodo capítulo 4, quando Deus chama Moisés. Esta característica de Moisés, ela é uma característica que todo líder que prevalece como liderança do Senhor deve levar em consideração. Porque se Moisés foi um líder que se deu bem e que foi bem sucedido, escute bem isso. Se ele foi um líder bem sucedido, aquilo que fazia parte das suas características pessoais podem ser reaproveitadas na nossa vida hoje. O capítulo 4, versículo 10 em especial, para encurtar a história aqui para vocês, Moisés estava respondendo a Deus que falava com ele a sarça ardente, depois de ter comissionado ao ministério. A primeira resposta de Moisés a Deus foi: Senhor, eu não sei falar. Eu sou pesado em palavras. Alguns vão até dizer que Moisés estava dizendo que era gago. Ele tinha dificuldade de se comunicar. É importante você ver que Moisés era um líder que reconhecia suas limitações. A liderança de Deus que prevalece não anula o homem. O homem não deixa de ser o homem porque ele foi chamado para ser líder do Senhor sobre a face da terra. A língua de Moisés continuou sendo uma língua pesada, ou gago, ou com dificuldade de vocábulos. Nós não conseguimos ver um Moisés que tinha dificuldade de falar com precisão, porque quando nós lemos de Gênesis até Deuteronômio, nós vemos a qualidade literária daquilo que a mente de Moisés, inspirado por Deus, pode produzir. Mas nem todo homem que consegue escrever bem, consegue falar bem. Assim, o contrário é uma verdade. Nem todo homem que fala bem, consegue bem escrever. Mas Moisés, e é isso que eu dou destaque na vida do Moisés, ele assumiu as suas limitações. Quando a gente não consegue assumir as nossas limitações, nós vamos fazer um esforço muito maior para tentar escondê-las. Ou nós conseguimos agir na naturalidade, reconhecendo diante dos nossos liderados que nós continuamos sendo um ser humano limitado, ou nós vamos querer precipitar a perfeição da glória diante de um vaso que é só de barro. Nós podemos ter recebido até o revestimento do ouro, como disse Paulo nessa figura de linguagem, mas a estrutura interna de cada um de nós é o barro. Porém, o contraste ainda no capítulo 4, no versículo 18, Moisés, reconhecendo suas limitações, continuou mesmo assim crendo e obedecendo a Deus, ao chamado de Deus para a sua vida. Um líder que é usado por Deus sobre a terra, ele continua servindo a Deus no ministério, reconhecendo suas limitações e continuando na execução de uma missão que poderia até ser reconhecida como uma missão impossível. Não porque ele vive uma farsa, mas porque ele vive a fé de que é nas suas fraquezas que o poder de Deus opera. Essa é uma liderança do Senhor que prevalece, que continua vivendo como um ser humano normal, mas que crê que quem vai operar sobre suas limitações é o poder de Deus. Êxodo capítulo 18, do versículo 13 ao 23, nós temos mais um princípio de liderança que serve para nós refletirmos sobre a seguinte ideia: não seria esta mais uma das razões do ministério de Moisés ter se dado
ter dado certo e a liderança do Senhor ter prevalecido sobre ele? O que aconteceu no capítulo 18? Aconteceu que Jetro veio visitar Moisés. E depois daquele primeiro encontro familiar e aquela celebração, Jetro foi participar um dia do trabalho do seu genro. E Jetro viu o quanto Moisés estava se esgotando para atender o povo. As filas se formavam. A Moisés iria caber a audição e o julgamento. Ele concentrou em si mesmo várias funções, ou a função de várias pessoas. E o Jetro viu aquilo, e como um homem experiente, e que tinha uma percepção de liderança eficaz, ele chegou para Moisés e disse: Moisés, o que é isso que tu fizeste? O que é isso que tu estás fazendo? Talvez o que Moisés gostaria que Jetro tivesse pensado é: esse meu genro é um caba bom, é um homem muito trabalhador. Mas foi o contrário. Ele trouxe uma palavra de contrariedade, porque Jetro disse a ele: o que é que tu está fazendo, Moisés? Tu está fazendo algo muito errado. Se tu continuar concentrando todos esses aspectos de liderança em você, sabe o que vai acontecer com você? Você vai ter uma crise de burnout e você vai morrer esgotado. Você entendeu que eu estou contextualizando, né? Você vai morrer, Moisés. Você não vai aguentar. Sabe o que é que você tem que fazer, Moisés? Aí vem o conselho. Escolha homens que representem o povo. Que você, Moisés, pode agora ensinar a eles como eles podem fazer o que você está fazendo sozinho. Homens que poderão aprender a lei, homens que poderão aprender a julgar, homens que poderão aprender a disciplinar o meu povo. Se fosse Deus falando por meio do Jetro, para que por meio de todos vocês a obra de Deus possa acontecer. Aí você vai nominá-los, autorizá-los. Aqueles que lhe derão a 10, aqueles que lhe derão a 50 e aqueles que lhe darão a 1000. Somente as causas mais graves é que virão a ti para você julgar. Moisés deixou de ser aquele que atende diretamente e começou a se tornar um mestre que ensinava e só iria resolver os casos mais particulares e incomuns. Assim Moisés ainda durou muito tempo no ministério. Curioso, será que não foi por Jetro ter dado esse conselho a Moisés que Deus o incentivou a escrever as primeiras passagens bíblicas? Eu não tenho a resposta dessa pergunta. Mas Moisés agora ascende a um novo aspecto do seu ministério. Moisés agora não era apenas aquele que pregava. Moisés não era apenas aquele que julgava e disciplinava. Moisés agora teria se tornado um mestre que iria treinar novas lideranças, que iria trazer a liderança de Deus, que iria prevalecer na vida do povo de Israel. Você lê a história de Êxodo e vai até Deuteronômio, quando no último capítulo, ou no penúltimo, Moisés encerra seu ministério e é colocado no seu túmulo. E você, apesar de ver limitações e erros cometidos no percurso de sua liderança, mas se a gente fosse depurar e peneirar qualquer um desses processos, o ministério de Moisés, isso talvez vai ser mais fácil de todos nós concordarmos juntos. O ministério de Moisés foi um ministério bem-sucedido. Ele é um dos tais, da parte de Deus, que fez com que a liderança de Deus prevalecesse sobre o seu povo. Nós temos um outro líder, o Saul. Saul, talvez quando a gente concluir falando dele,
não iremos ter a mesma fala a respeito de como falamos com Moisés. Posso lembrar para vocês 3 exemplos ou eventos na vida do Saul que trouxe características muito ruins para sua biografia de vida como líder. A primeira delas é no capítulo 13, logo após ele ter sido ungido como rei. Ele foi considerado pelos seus liderados, pelo próprio Samuel que ungira, como alguém nécio e desobediente aos mandamentos do Senhor. Enquanto o ministério de Moisés foi marcado pelo estabelecimento dos mandamentos do Senhor, em que o seu ministério é fundamentado na palavra e na tentativa de estimular o seu rebanho à prática da vontade de Deus, Saul seguiu o rumo contrário. O próprio Saul é um mau exemplo no quesito cumprir a vontade de Deus. Ele foi considerado um líder sem juízo, um líder desobediente aos mandamentos do Senhor. Deus lhe dava uma orientação direta. Samuel vinha e dizia: Saul, é assim que Deus espera que você faça. Saul arrumava um meio de precipitar as coisas e fazer exatamente o que não lhe era devido. Saul ofereceu um holocausto ao Senhor, coisa que só os sacerdotes poderiam fazer. Homem nécio, homem louco, fez o que não lhe cabia na sua liderança. Essa é uma característica ruim. Talvez você tiraria 2 nesse mesmo capítulo. O fato dele ser um homem desobediente a Deus, que foi exemplificado. Ele estava fazendo algo que não lhe cabia no seu ministério. Ele estava fazendo exatamente o que Deus não tinha permitido que ele fizesse. Capítulo 14 de 1 Samuel, do 24 ao 30, nós vemos o resumo de uma outra característica. O Saul era um causador de confusão entre os seus liderados. Foi durante um momento de guerra, todos com fome, Saul declara: ninguém vai comer desses favos de mel. Se comer, verdadeiramente será amaldiçoado e morto. Quem come? O próprio filho dele. E gerou um conflito interno entre os seus liderados. Um homem que causava problemas no meio do povo de Deus. Em vez dele ser um homem que apaziguava a tempestade, ele era um homem que colocava lenha na fogueira. Um homem que não tinha uma palavra de sabedoria para resolver um problema, mas ele, tudo o que falava, causava cada vez mais desabores e problemas para aqueles que ele liderava. No capítulo 15 de 1 Samuel, nós vemos que os erros de Saul como líder agora são coroados com o pior dos desempenhos de um líder que poderia ser prefigurado por meio dele. Saul, ele foi receber uma ordem que ele ia destruir os amalequitas, tudo que tinha lá ia ser consumido ao fogo, destruído, o rei teria que ser assassinado, morto, todos os exércitos teriam que ser destruídos, e eles iriam apenas com a vitória nas mãos, reconhecendo que foi Deus que fez por eles. Saul foi lá, escolheu o melhor do rebanho, o melhor das riquezas, o melhor das propriedades e bens, e ainda trouxe o rei vivo para se orgulhar contra ele. Deus reprovou, por fim, o ministério de Saul, porque ele era um homem cobiçoso, ele era um homem que desejava bens, ele era um homem orgulhoso, que por um momento até se humilhou, mas não pela razão certa, porque ele queria voltar para Deus, mas porque ele queria se orgulhar em continuar no seu ministério. E ele foi desobediente a Deus. Ele fez algumas coisas que um bom líder deveria fazer, mas em todos os aspectos, após peneirar e depurar,
Deus reprovou o ministério de Saul, e estas são algumas características dele. Nós vamos dar uma pausa agora, chegou a hora, né? 15 minutos para um café, vocês vão beber o cafezinho, 4 horas, a gente está voltando aqui com a graça de Deus.